capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor. Senhor com letra maiúscula e o resto em minúsculo. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Acho tão bonita essa passagem, porque aqui ele fala da profecia, né? Ele fala das visões, ele fala dos sonhos, alguns tipos de mediunidades. No dia, ele vai iniciando Emmanuel, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova. Tem que ter coragem. Atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. É óbvio que qualquer fenômeno pode ser atribuído à loucura, à bobagem, a deboches, quando principalmente não for presenciada por aqueles que têm conhecimento. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. A mediunidade, então, é isso, é essa portinha, né, por onde vem, que deveria vir a luz. Mas ainda não fazemos o uso dela para isso. Utilizamos a mediunidade ainda para muitas coisas, não somente para a luz, né? Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorram sobre o mundo, incessante, através da mediunidade. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam os reis da terra em nome do Senhor. Aqui é uma coisa muito interessante. Até aí, até naquele momento, até o momento de Pentecoste, os discípulos não estavam seguros. Bem claro aqui, ó. Eles eram frágeis, eram indecisos. E eles tinham testemunhado uma série de fenômenos. Estavam ao lado de Jesus. Jesus já havia aparecido para ele. Já tinha dado testemunho da vida após a morte. E eles se encontravam frágeis e indecisos. Então, quando nós nos sentimos frágeis e indecisos, não tenham vergonha, não. Se os apóstolos que viram tudo, que presenciaram tudo, que foram escolhidos como mestre, que estavam do lado do mestre, ainda estavam assim, mas veio uma coisa que mudou tudo. Isso é importante também. Dessa hora em diante, quebraram a influência do meio, o fenômeno da Pentecostes, ou seja, a mediunidade. A partir dela, gente, tudo modifica. A mediunidade é para nós a esperança.
né? Quando nós falamos de uma mediunidade aqui, não estamos falando só da mediunidade ostensiva, aquela bem caracterizada pelos fenômenos da mediunidade. Nós estamos falando da mediunidade generalizada, que é a mediunidade intuitiva, que todos nós temos intuição, né? Sem exceção nenhuma. E que essa mediunidade intuitiva, ela pode ser dilatada, explorada pelo detentor dela. Explorado no bom sentido, quando colocado para ouvir, sentir, perceber os bons espíritos. Se fizermos isso, que é o que nos aconselha, usando os benfeitores que consideramos como anjo da guarda, mas são os nossos benfeitores, guias espirituais, eles estão sempre nos aconselhando a estreitar essa relação com eles. Eles falam muito dessa mediunidade generalizada, intuitiva. Precisamos fazer isso, ter mais contato com eles, ouvi-los mais, tentar percebê-los, exercitar, praticar isso, né? Ouvir os seus conselhos, mas ouvir. De nada adianta eu sentir, perceber o conselho do meu benfeitor se eu vou fazer o que eu quero. Aí não adianta absolutamente de nada. Mas segui-lo, porque se eu conseguir desenvolver essa mediunidade generalizada, aquela que todos temos sem exceção, nós vamos conseguir, e para saber vai ter alguns sintomas, eu vou conseguir quebrar a influência do meio. Como eu vou fazer isso? Eu vou ser aquele que, apesar de uma multidão estar indo numa direção, talvez eu vou querer ir numa outra direção. Pode ser que eu vou pensar que eu estou ficando louco, pode ser que todos vão pensar que eu estou louco, mas eu vou ter uma certeza, porque a minha intuição me deu essa direção. Então, através dessa intuição, a minha fé foi fortalecendo. Eu fui sentindo a luz, porque a mediunidade é essa luz, que é um túnel, é o canal onde deve vir as luzes do mundo espiritual. Eu estou focado, estou sempre olhando para ela. Ela é a minha referência do caminhar na Terra. E não o inverso. Ela não vem para resolver meus problemas na Terra. Ela vem para ser a luz da minha caminhada. Essa inspiração, essa intuição com o meu benfeitor. E aí, eu deixo de ser frágil, indeciso, eu passo a ser mais seguro, eu passo a ser mais forte, eu quebro a influência do meio. O que é a influência do meio? A influência do meio é sempre para te amedrontar, para te enfraquecer, para que você eleja um ídolo, para que você siga a moda, para que você sempre seja direcionado por uma multidão. Aqui não. Com a mediunidade, nós vamos perceber que eu passo a ser orientado numa direção onde poucos vão, porque nem todos estão sintonizados por essa mediunidade. Mas eu também começo a ser mais decidido na minha vida. Eu sei que eu tenho que fazer e vou fazer. E não sou frágil, porque não existe mediunidade, não existe benfeitor, algo evoluído, que vai te dizer que vai ser um rio fácil, um mar de rosa. Não, ele vai sempre te dizer calma, paciência, vai ser muito difícil, vai ter muitas pancadas, vai ter muitas derrotas, mas você tem que vencer. É como estreitar os laços com os benfeitores. Bom, podemos estreitar começando pelas nossas orações. Se praticamos o Evangelho no lar, é um bom momento. É onde ouvimos as lições, pensamos sobre ela, refletimos sobre ela
e vamos pedir a eles que desenvolvamos o assunto em comum. Eu ouço o capítulo, entendi algumas coisas, mas a minha humildade diz que eu não entendi como deveria entender. Então eu peço ao meu benfeitor que divida comigo aquele esclarecimento, que potencialize o conhecimento daquela lição em mim. E naquela noite, a noite do Evangelho, a noite que eu faço em casa, eu quero ir dividir, discutir, falar com eles sobre o Evangelho de casa. E no dia seguinte, refletir, trazê-lo, esse conhecimento para mim, tentando lembrar qual é o momento que eu faço essas tentativas de lembrança, momentos que eu estou sozinho, muito sozinho. Geralmente quando nós estamos no banheiro, é os momentos que nós estamos mais sozinhos. É ali que a gente busca essas orientações ou lembranças do que aconteceu à noite quando nós pedimos. Mas é uma disciplina, não é uma ou duas. Se eu faço o Evangelho na quarta, toda quarta eu vou fazer. A quarta à noite é o dia que eu vou praticar, a quarta é o dia que eu pratico o Evangelho, e é a noite que eu vou dormir do dia do meu Evangelho. Então é a noite que eu me preparo para fazer uma dormida diferente, em ouvir algo mais especial, uma mensagem, uma música antes de dormir, algo que me descontraia e que me sintonize com o mundo espiritual. Não posso ir para diversões mais picantes, diversões mais quentes, que me retiram da sintonia espiritual. Então eu quero isso, é uma proposta, né, que a gente tem que ter. Eu quero, no dia do meu Evangelho, aumentar o meu cabedal de conhecimento, eu quero discutir mais com os meus benfeitores. Inicialmente, isso se fará assim, dormindo, fica mais fácil do que eu tentar, em plena consciência, fazer essa comunicação com o meu benfeitor. É muito mais difícil. Primeiro começa, eu preciso dessa disciplina por um longo tempo, adormecer meus anseios físicos, materiais, dormir, para conseguir contato com o meu benfeitor. Isso aí vai levar, aí eu falo, 7 anos, 10 anos. Aí vem a segunda parte, que eu tento então fazer essas comunicações com ele de forma mais consciente. Ainda assim vou precisar de momentos para isso, procurar locais mais reservados, calmos, onde me tiram das preocupações cotidianas. Eu preciso ter uma certa... Não é um ritual, mas um jejum. Vamos esclarecer o jejum aqui para que a gente não tenha como ritual. O jejum, quando eu proponho um dia de jejum para a minha espiritualidade, quando a gente tem um trabalho espiritual, a gente propõe querer permanecer dentro de uma sintonia espiritual o máximo de tempo possível naquele dia. Nós vivemos numa rotina, no mundo odierno, vivemos numa rotina de muitos chamativos que nos tiram totalmente desse quadro espiritualizado de elevação mental. Nós ficamos muito ocupados pelas pressões do medo, das cobranças do dia a dia. Então, quando eu falo que eu quero um dia de jejum, é porque eu quero um dia em que eu vou me esforçar desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, manter-me fiel a essa minha proposta. Veja, eu não estou sendo fiel ao Cristo fora de mim, eu estou sendo fiel à minha proposta de vida, aquilo que eu escolhi para a minha vida. Então eu vou tentar escolher o máximo, me libertar dos assuntos picantes, controversos, de discussão, tentar fugir o máximo das propostas de discussão, brigas, crises. Não é fácil.
Porque quando eu faço essa proposta de sair disso, algumas pessoas dizem, parece que é o dia pior, porque aí parece que tudo vem à tona como um grande desafio. Não, não é. Eu vou explicar para vocês que a abstinência é uma coisa muito complicada. Vocês já perceberam que não é só pensamento. Basta você dizer que não vai comer chocolate. A partir de agora, daqui a pouquinho você vai conseguir começar a sentir vontade de comer chocolate. Tudo que você propõe a não fazer a partir daquele instante, por um determinado momento, você virá ser bombardeado pelo fator contrário, que é a pseudo-carga de abstinência imediata. Não é que nenhum espírito está te tentando naquele dia mais. Não é que as obsessões também aumentam naquele dia do seu jejum, não. Até, muitas vezes, é abstinência. Às vezes você já acordava de manhã e já punha lá no canal da televisão o jornal para falar tudo de ruim que havia acontecido na madrugada daquela noite. Você já fazia isso, enquanto você ia preparando seu café, você já ouvia todo o cadeia dele lá. Na hora do almoço também. E no dia do jejum, você acordou e disse, eu não vou fazer isso. Imediatamente, você começa a ter vontade de saber a rotina, a abstinência da informação que vinha naquele horário. Não é que a gente tem um espírito, um irmãozinho tentando a gente. Não, não, não. Você está passando pelo quadro da abstinência. Quando vai passando o dia, você vai começar a sentir que você ficou, pelas suas escolhas de jejum, você está ficando por fora de todas as notícias. Fica alienado. Eu não estou me sentindo alienado no mundo e tal. Olha a abstinência. Quando falarem isso no dia do jejum, você fala só um dia no mar. Todo dia é o dia do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor. Então, hoje, se todo dia é o dia do Senhor, hoje eu escolhi para eu passar o dia com Ele. Se todo dia é dele, o problema é que eu não passo com Ele. Então, todo dia é do Senhor. Agora, hoje é o dia que eu escolhi para passar com... Sabe quando você tem um parente que mora longe, aí você escolhe um dia para passar com ele? É isso aí. É o dia que você sai da sua rotina para passar com ele. Mas todo dia ele está lá. Olha, você pode começar a passar a partir das 18 horas no começo, depois a partir do meio-dia, depois a partir do momento que você acorda. Isso vai de acordo com aquilo que você vai se fortalecendo, né? Porque é uma disciplina, é um hábito. E isso também você vai testar em você o domínio. Lembra-se, né? Imagina que um dia tivesse uma guerra aqui, as internets são desligadas, tá? Então, se aqui alguém depende do celular para sorrir e ser feliz, vão ficar muito tempo sem celular, sem WhatsApp. O jejum é um dia que você organiza sua fé como uma prioridade máxima e tudo o restante como prioridade mínima, mas organizado, não é desorganizado. Por exemplo, não é que o dia que não é de jejum, a sua fé é jogada de lado. E nem o dia que é de jejum, a sua fé é colocada e o resto do mundo é jogado de lado. Não é possível isso. Isso também não é possível. É o dia que só priorizo, só mudo a ordem de priorizar as coisas. Então, por exemplo, o dia que eu não é de jejum, eu estou priorizado as informações, os problemas, a dificuldade, as circunstâncias, e aí eu tenho o meu horário, onde eu faço as minhas orações, minhas meditações, etc. Ótimo, eu organizei. Existe o dia espiritual, mesmo no dia dos outros afazeres. Tem um momento lá, só que ele não é como prioridade, ele é lá, 30 minutos do dia. Ótimo. Agora cai no dia do meu jejum, então a minha prioridade é espiritual. Se a minha prioridade espiritual, ela ocupa a maior parte do tempo, mas eu vou ter lá 1 hora, meia hora, 2 horas para atender os assuntos do dia. Eu faço isso 1 hora da manhã, 1 hora da tarde, 1 hora da noite. Eu não vou ficar totalmente, eu só não vou ficar bitolado com aquilo, porque eu estou fazendo, inclusive, um desapego da minha personalidade àquelas situações do mundo, que gente, é uma carga de vício.
Quando eu começo a ouvir muita notícia ruim, eu fico com vontade de ouvir a notícia ruim. Parece que eu não acordo de manhã se não ouvir que fulano foi assaltado, que no Rio de Janeiro caiu a ponte, né? E o que adianta eu ficar sabendo? Vou mudar alguma coisa? Não, então eu posso deixar para depois. Engraçado que os dias de jejum, eu vou perceber que o mundo vai andar com ou sem mim. É eu que me encontro melhor no mundo, que está do jeito que está. Mas e nos dias que não é de jejum, o mundo e inclusive eu não estamos bem. É só isso. É quando eu escolho eu mesmo no dia de jejum. Mas tudo tem ordem, prioridades, e eu relaciono com todos eles, eu transito nele com prioridades diferentes, logo tempos diferentes. Fazendo isso no dia do jejum, você já está ajudando-se muito. Primeiro a se desvencilhar, né? Porque com o tempo você vai se viciando, se contaminando. Isso gera um grau de ansiedade, e esse grau de ansiedade é uma energia de ansiedade. Quando ela diminui, você vai sentir falta dessa ansiedade. Entendeu? Ela pode dar vários sintomas. É verdade. Daí, inclusive, sintomas de que, gente, parece que eu morri. Ninguém liga pra mim, ninguém manda mensagem pra mim. Parece que agradece a Deus, porque agora é o momento que você e antigamente não existia. Então, assim, ó, então quebra as influências do meio. Por que nós estamos falando tudo sobre isso? Quebrar as influências do meio, para termos um dia conosco mesmo e a nossa espiritualidade e desenvolver a nossa intuição. Todos nós somos velhos, mas nem todos são ostensivos. Essa mediunidade inspiradora, ela será, porque você tem que desenvolver. Quanto eu tenho? Tem. Porque seus parentes morrem e podem pedir ajuda a você, sem problema. Será que todos têm que aparecer? Pode usar o mesmo canal. Porque você ama pessoas que podem usar esse canal. Então você não está desenvolvendo por egoísmo. Você está desenvolvendo porque você vai, através dele, poder ajudar também, não só ser ajudado. Geralmente ela vem quebrando todos os nossos interesses. Entendeu? Geralmente ela assim, eu quero uma coisa, ou eu acredito em algo e ela vem não acreditando, duvidando, e ela vem querendo outra coisa, mas com uma boa explicação em cima. Porque junto com isso, né, como eu vou ampliando a intuição, eu tenho essa condição de fazer assim. Primeiro, vamos supor que eu queira... Me vem na intuição assim, eu percebi assim, eu tô querendo ir lá na casa da Janete falar com ela e ver se não vai não. Eu tô querendo ir, não vai não. Então já tá indo diferente de mim. Mas só não vai não é legal. Eu preciso saber quem tá falando não vai não. É um canal. Então eu quero um porquê desse canal. No começo eu só vou não vai não. E aí, a hora que eu tentar travar um diálogo, não vai ter resposta e eu posso ter dúvida sobre isso. Então, por que o não vai não vem? E não vem a resposta? Porque eu não abri tamanha condição de haver uma comunicação inteligente. Eu captei uma ideia, mas não consigo desenvolver a ideia. Então, mas ele já me deu uma ideia, não me deu? Então, antes de eu decidir ir, como eu vi não vai não, tem ir e não vai não, o ir eu sei porque eu vou. O não vai não eu ainda não sei. Então, mas ou senti o não vai não. Então, agora eu vou procurar um motivo para não ir. Isso faz com que eu esteja me preparando a aceitar ideias diferentes da minha. Se eu ouço uma ideia contrária à minha vontade, e não é investido, eu não estou preparado. Vai enfraquecer. Da próxima vez já nem mais vai vir. Não vai não. Porque não vai adiantar. Há momentos que o benfeitor
vai querer fazer esse teste. Ele quer ver quanto eu estou preparado para fazer as coisas que eu quero e estou preparado para aceitar, deixar de fazer as coisas que quero para respeitá-lo. Entendeu? Porque ele precisa desenvolver uma proximidade com você. Mas ele não quer ser usado. Certo? Qual a finalidade de eu receber essas orientações? Qual a finalidade, o objetivo principal de ter um contato mais direto, mais próximo com o meu benfeitor? Obedecer. Se você não está pronto para obedecer, esquece, não faça isso, porque vai entrar um obsessor. Entendeu? Quando é que eu fico obsediado? Quando eu fico teimoso. O obsessor é aquele que faz você ir para o lado da tua teimosia. É o lado que você quer. Compreendeu? Se eu falo, eu sou um benfeitor e Janete é seu malfeitor, seu obsessor. Se tudo que eu falar para Mari faz, não tem lugar para o benfeitor, o malfeitor. Mas há um momento que a Mari vai dizer, não vou fazer o que o Guto vai falar. Agora é a chance da Janete. Fala, não deve mesmo, não, você se enganou, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer isso. Aí pronto, já entrou ela no circuito e eu fiquei de fora. Compreendeu? Quando eu desrespeito a regra, então eu quero. Por que eu tenho que me tornar uma pessoa mais obediente? Obediente é quando eu não estou elegendo o meu ego, a minha personalidade como saber máximo. Eu tenho uma vontade, mas ela não é a máxima. Ela pode ser discutida, ela pode ser alterada, ela pode ser mudada, desde que me dê condições, lógica, raciocínio e vontade para isso fazer. Estando aberto assim, eu estarei sempre nessa possibilidade, estarei sempre recebendo as influências dos benfeitores. Mas eu sempre estarei nessa proposta para melhor. Agora vamos lá. Eu quero lá visitar a Janete. Aí vem assim, não vai não. Aí eu pergunto por quê. E aí diz assim, porque a Janete não gosta de você. Isso é um benfeitor? Entendeu? Vem, o canal é o mesmo. Mas quem te falou que não vai não, foi um benfeitor. Então, aí você pergunta, por que será que não? Aí vem assim, porque ela hoje está muito irritada, a sua presença lá pode desagradar, né? Segundo, você não vai conseguir digerir esse desagrado dela, a sua pessoa, e pode criar um problema em você maior ainda. Agora tem um benfeitor. Então são padrões diferentes. Um padrão de um malfeitor é muito parecido conosco. Um padrão de um benfeitor é mais de esclarecimento para nós. Só que ele enfraquece o benfeitor à medida que eu deixo de ouvi-lo. O outro fortalece. Quando ouve, o malfeitor se fortalece, mas quando você não o ouve, também ele enfraquece. Então, a técnica de perder a influência, a intuição nossa é não respeitá-la. Os dois podem ter a mesma opinião. Veja bem, eu vou visitar a Janete. Os dois falaram, não vai. Um tem um motivo, outro tem outro. O motivo do malfeitor é fazer eu continuar com raiva dela, dizendo que ela não gosta de mim. Ele é pequeno, veja que o motivo é pequeno, não é cristão. Porque um cristão diria, bom, ela não gosta de mim, mas eu posso fazer ela gostar. Eu posso levar um bolo, posso fazer uma gentileza para ela, né? Eu posso conquistá-la. Agora, o malfeitor não quer isso. Então ele quer manter-me longe dela. Um benfeitor está fazendo agora um ato, fazendo eu enxergar como um ato de caridade, mostrando que eu não estou ainda preparado emocionalmente para entrar em contato com ela. No momento do desequilíbrio dela não aceitar a minha pessoa na visita, ela pode ser dura comigo, né? Mal educada, e aí eu vou ficar pior ainda. Então o benfeitor vai fazer eu refletir, se prepara se você quer ir realmente. Ele quer que eu trabalhe, faça uma reforma íntima através dela. O malfeitor quer que eu use
a minha incapacidade de conquistá-la, a falta de perdão dela para me manter afastado. São coisas diferentes. Quando um benfeitor te esclarece, ele faz você dar condições de você criticar até a sua própria vontade, seus próprios pensamentos. Ele abre as portas. Um malfeitor, normalmente, ele fecha e tenta fazer você focar mais ainda naquilo que mais te dói, que mais te irrita, que mais te deixa chateado. O que mais nos chateia? Uma pessoa que não nos quer ver e saber que ela não quer nos ver, ou uma pessoa que pode até não nos aceitar ver, mas eu não estou preparado para receber um não dela. Então eu descobri agora, através da minha ideia de vê-la, que eu preciso apenas me preparar e que logo logo estarei pronto para ouvir o não dela. E eu tenho um futuro. Tá certo? Depois ele fala que quebra as influências do meio e diz assim: curam os doentes. Não é o doente do corpo, é curar o doente da alma, curar os doentes. Porque quando eu falo curar os doentes da alma, aí entra então a reunião, o auxílio dos espíritos doentes, cegos na escuridão, desconsolados, irritados, então doentes da alma. Mas também quebrar as pessoas que estão encarnadas, que estão irritadas, nervosas, magoadas, chateadas, cegas. É para isso, é dessas horas que a gente vai quebrar essa doença, curá-la, né? A obsessão atacou a Janete, já está super irritado com a Mari. Eu chego para ela: acorda, não é assim que funciona, eu vim para curar, nós somos cristãos. Você está indo por um caminho, reflita se talvez você não está exagerando, se realmente essa questão influencia alguma coisa na sua vida. Se talvez você não está ficando cego, bloqueado, fascinado com esse assunto, olha, eu estou sabendo a mesma coisa que você. Não deixei me tocar isso por nada. Continuo acordando de manhã, tomando café, tem minha família, mas está fazendo minhas coisas. Mas você está totalmente atingido. Deve estar havendo uma diferença de interpretação. Se pergunta para mim, quer ver? A gente faz um grande exercício. Quando a gente fala para a pessoa assim: vai, pergunta para mim, eu estou sabendo a mesma coisa que você. Pergunta para mim, por que eu não estou igual a você? Vai, pergunta. A pessoa tem uma resistência de fazer isso, né? Ah, para que você está falando? Pergunta para mim. Porque se eu estou sabendo a mesma coisa que você, não estou no mesmo buraco que você, pergunta, vai. Aí a pessoa vai: tá bom, por que você não está no mesmo buraco? Porque eu não quero, não consigo me libertar da obsessão. A mesma coisa que você está ouvindo 24 horas na sua cabeça, eu também estava ouvindo há um tempo atrás. Mas eu consegui dizer: isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida, isso não vai mudar a minha vida, isso é isso, isso é aquilo, eu estou perdendo foco, qual a finalidade, objetivo. E consegui sair disso, e eu vejo que você não está conseguindo. E eu vim aqui te ajudar a sair disso. Eu sou aquela mão que eu quero te dar. Larga disso. Pronto, eu consegui curar uma doente de obsessão. E que junto com a doença dela, da obsessão, estava uma série de doenças. Provavelmente ela está mais ansiosa por estar acalentando esses pensamentos, uma dúvida cruel, uma raiva dura. Isso podia estar atrapalhando a noite dela de sono. Ela estava doente. Ia adoecer mais de raiva, de mágoa. Então, eu não estou só querendo que ela se liberte de uma obsessão, eu estou querendo dizer: sai disso, porque agora começa assim, logo logo você vai ter insônia, daqui a pouco você vai ter cansaço físico, daqui a pouco você vai estar irritada, brigando com todo mundo, daqui a pouco você está brigando com pessoas que não tem nada a ver com assunto nenhum. Você está doente. Obsessão é uma doença. Então, levantam o espírito dos infortunados. Isso aí é dar a esperança. Levantar um espírito dos infortunados, daqueles que estão sofrendo em todo sentido, miséria física e miséria espiritual, que para eles não tem esperança mais, não tem condições mais de algo melhor. Levanta-os.
Por quê? Porque quando você usa a mediunidade para isso, você busca o teu benfeitor para dar uma palavra de consolo. Mais uma vez, estamos usando o canal da mediunidade genérica para buscar algo bom de consolo. Agora vamos entender que o consolo ele é sempre do âmbito geral, ele não fica no âmbito pessoal. Ele fica no âmbito geral, porque no âmbito pessoal é quase uma promessa, e você não tem como prometer. Não tem como prometer. Vamos supor que a pessoa está sem emprego, e ela está sentindo, ela está desesperada, ela arranja um emprego. Aí ela acha que está chegando uma certa idade que ela não arranja mais emprego. Aí ela lê no jornal que a crise no país está feia, cada vez mais feia. Aí ela está sem esperança, gente. Ela é um infortunado. Não adianta. Eu estou pensando que eu vou dar um consolo para uma pessoa chegar e falar: não, você vai arranjar um emprego amanhã ou depois. Calma, vai com fé. Não. Eu estou prometendo, eu tenho como cumprir isso? Não tenho. Então, como que eu vou levantar o espírito? Calma, nos momentos mais difíceis aparece. O emprego somente não é a única opção que você tem de alguém te empregar. Talvez seja o momento de você pensar em ser um empregador, em ser um trabalhador, um dono do seu negócio. Talvez seja o momento de você procurar um curso. Olha só, eu estou dando uma porção de visão, porque ela que está caída só pensa em arranjar um emprego. A única saída dela é você arranjar um emprego. E às vezes, esse desemprego é o benfeitor dela que está proporcionando a ela. Então, se eu estou querendo levantar o espírito de infortunado, eu não tenho que falar para ela que ela está certa, só tem um jeito de arranjar emprego. Então, olha, minha filha, eu penso assim, ó, olha, eu vim aqui te ajudar para te dizer o seguinte, que o que você quer só Deus mesmo pode conseguir. Aí eu matei a pessoa. Eu tenho que mostrar para ela que a saída dela é de muitas formas e que talvez ela não explorou todas as formas. Ela está bitolada numa única. Essa única, eu não sei porquê, está fechada a porta. Agora, não fechou todas. Tá vendo? Agora eu estou levantando ela. Ah, o que você acha? Vamos juntos então pensar, vamos ver um curso gratuito, que você pode estar sem dinheiro, ou eu posso te ensinar alguma coisa, o que você gostaria de aprender que eu posso entrar em contato com alguém que possa te ensinar, que você possa fazer um curso, como fala? Eu posso pedir para alguém que você fazer o curso e depois você pagar. Ou seja, eu estou dando caminhos para ela diferentes. Eu não posso afirmar uma coisa para ela que eu não posso dar. Então, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Aí ele vem e dá o recado aos reis da terra. O que nós diríamos aos reis da terra? Porque quando ele quer dizer aqui, ó, que quando estamos mediunizados pela mediunidade genérica ou pela mediunidade ostensiva, podemos falar até os reis, mas para isso nós temos que ter convicção da nossa mediunidade. Para que eu tenha convicção, eu tenho que sentir-me carregado, imbuído de uma mensagem de esperança, de instrução e futurista. Eu posso fechar os olhos e tranquilamente deixar eles falarem aos reis da terra. Mas olha, poucos ouvirão. Muito pouco. Mas posso falar. Entende? Mas não posso controlar os reis da terra. O poder de Jesus se lhes comunicará o poder de Jesus se lhes comunicará às energias reduzidas. Então,
Como que Jesus, não importa a quantidade, o Cristo não pede que você, que para que o sinta, o veja, o siga, o aprenda, você tem que estar no topo das suas energias. Não. Você pode estar doente, pode estar debilitado, pode estar triste, pode estar cansado, mas você pode senti-lo. Estabelecerá-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais, que avassalam os caminhos do homem. Hoje, o que mais impede a mediunidade é os nossos prejuízos morais. É o que fizemos em outras vidas, é o que ainda não melhoramos nessa. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo vivo, somente com a mediunidade. Não tem como. Porque existem pessoas que dizem assim: onde está? A ciência já encontrou prova? Onde está a prova disso? Aonde que a gente encontra um trabalho científico a respeito disso ou daquilo? A religião é isso, né? Não é trabalho científico, é um trabalho de fé. Mas há uma coisa que a doutrina espírita pode nos favorecer: dar nome às teorias que a ciência ainda não encontrou as explicações, mas que elas são reais, porque elas estão acontecendo, porque assim, os fenômenos não pedem permissão à ciência para acontecer, eles acontecem, é a ciência que corre para dentro para explicá-lo. A ciência só explica o que já está acontecendo, portanto, eles são mais reais do que tudo. Daí, hoje, através do Espiritismo, sabemos o nome dos fenômenos e sabemos quando eles são inteligentes de quem são. E quando no passado que tudo isso era às cegas, os fenômenos aconteciam e as religiões não sabiam explicar. Quando vinha um esclarecimento, não sabíamos de quem era. Acreditamos por muito tempo nos homens encarnados. E hoje, quando se tem dado o nome ao dono das teorias e aos fenômenos, é que nós queremos duvidar mais ainda. Então o Espiritismo mostrou quem é, de onde vem e quem são o dono dessas teorias, como funcionam as leis, como elas surgiram. Então não é mais o momento de nós duvidarmos, é o momento de nós raciocinarmos para ver se tem sentido e aceitá-las. Simplesmente. Se a ciência aceita ou não aceita, isso não é o nosso propósito. A ciência está faltando muita coisa, tem muitos estudos para se fazer. E ainda não vai chegar nesse. Neste século ela chegará bem muito de acordo com as religiões. Mas não foi assim que tudo começou. Os benfeitores, iluminando-nos e trocando essa relação de compreensão, de conhecimento, de leitura, é o que os evangelhos chamam de inspiração do Espírito Santo. Que nós, para lermos a Bíblia, ler algo espiritual, precisamos estar influenciados pela visão e o entendimento do Espírito Santo. É Ele que nos instrui. Para nós, esse Santo Espírito, o Espírito Santo, é o nosso benfeitor. É Ele que está nos envolvendo ali naquele momento, envolve-nos porque Ele participa conosco daquela leitura e transmite o seu pensamento para
aumentar, criticar o nosso e aumentar a nossa compreensão. Nós vamos perceber que durante um tempo, logo no começo, que nós estamos ampliando essa comunicação, essa intuição com o nosso benfeitor, é que parece que sempre o ensinamento dele, a ideia dele é bem diferente da nossa. Com o tempo, nós vamos perceber que não fica muito diferente. Porque eu também vou aprendendo, eu vou evoluindo e eu vou crescendo. Então, logo no começo, eu falava X e ele vinha falava às vezes, X não, é YZW. Depois eu falei X, ele falou, é X, é verdade, mas tem o YW. Depois você falou X e Y, ele falou assim, muito bem, só faltou o W. Aí depois você falou X, Y, W, ele falou, parabéns, concordo com você. Então, há uma evolução consciente de quem tem essa comunicação, quem recebe, quem faz parte dela, com o professor, o aluno e o professor. Tem que haver. Mas isso nós estamos falando numa escala de anos, de progressivo de décadas. Não estou falando de hoje para amanhã. Então, inicialmente, eu vou tentar essa participação, essa relação com o meu benfeitor, tentem através de sonhos. É mais fácil a comunicação com eles. Depois, passar para a mediunidade mais consciente, passar para o estado mais consciente. E aí você vai exercitando. Se eu sentir que eu tenho essa facilidade já para o estado consciente, lembre-se que, independente de como você recebe essa intuição, prioridade, obediência. Isso é importante. Você pode analisar a resposta. O que você não pode é discutir a resposta. Você não pode você pode questionar a resposta. Tá certo? Desde que nunca seja da sua parte uma demonstração de preguiça, que eles também sabem perfeitamente. Ele me dá uma resposta, eu faço uma pergunta, ele me dá uma resposta, mas a resposta dele é uma pergunta. Eu tenho que pesquisar essa pergunta e não fazer a pergunta a ele de novo, porque aí ele vai se achar que eu estou encurtando o caminho, tá certo? Então ele não vai... Aí ele pode me dar a resposta assim, ó, isso já tem no livro dos Espíritos, isso já tem no livro dos Médicos, isso já tem em tal, não sei o quê. E aí ele vai pedir para você fazer leituras e tudo mais. Você vai perceber nessa relação que existe, é uma relação madura, que existe uma pessoa que vai te cobrar. Um benfeitor, ele cobra, ele cobra sempre. Tá? Ele nunca está satisfeito com os seus resultados. Obediência, humildade, ele sempre está cobrando, ele não aceita, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Isso não aceita. Quem aceita isso é malfeitor. Porque ele adora e fala assim, não consigo, eu não sei, então larga, deixa muito pra você. Coitado, você não precisa, já tá bom, você já se esforçou bastante. Ele quer que você fique parado. Quando eu acalentar as ideias de impossibilidade, de impotência, não é um benfeitor ele tenta, se eu estou desesperado da impotência, ele só me acalma, tá bom, eu entendi, você não pode, tá bom. Aí ele conversa um assunto, antes dele ir embora, ele fala, e aí, quando vai ser mesmo que você falou pra mim? Eu não lembrei. Aí sem querer você fala, não, então pra amanhã, tá bom, amanhã eu tenho, já conseguiu fazer você sair dali. Porque não existe a impotência. Um benfeitor, ele não pode acalentar uma teoria que não existe. Se ele acalentar, ele não é um benfeitor. Ele vai tirar você da teoria que você está se mantendo, que não existe. Uma delas é a impotência. A outra é a prepotência. Ou você pode tudo ou você não pode nada. Não existe. Existe um esforço. Entendeu? Existe um tempo. Você pode pedir um tempo, mas você vai dar retorno. Lógico que nós não estamos aqui ignorando o tempo de evolução de cada pessoa. Mas eu quero que a gente lembre que estamos num momento mais propício do planeta. Numa época em que está gritando Pentecoste. É que às vezes a gente não tem uma maturidade
uma experiência para compreender a intuição com nossos benfeitores. É verdade, por isso que a gente não pode estar direcionado, focado, preso e nunca bitolado em determinadas situações, nenhuma situação. Nós temos que estar sempre nos permitindo enxergar em diversos ângulos, inclusive nos ângulos que eu não gostaria, porque de repente eu não, talvez esteja ali a resposta, naquele que eu não gosto. Senão eu, dando bitolado, eu estou catalogado nessa comunicação, lembra? Existem várias formas de comunicação. Eu posso gesticular, e todo mundo que está me assistindo vai tentar interpretar. Eu não emito som, só gesticulo. É natural que cada um, com a sua cabeça, vai interpretar e vai falar: você está fazendo isso? Não é, eu vou falar que não é. Está fazendo aquilo? Não é. Parece, mas não é. Está fazendo então, está fazendo... Até que ele fala: está fazendo isso. É isso, acertou. Veja, essa é uma forma mímica. É uma forma de comunicação que pode dar muitas interpretações de quem está assistindo. A outra forma é mesmo a fala, a comunicação. Eu posso estar falando, mas talvez nem todos entendam da mesma maneira, porque também é uma tradução diferenciada para aquilo que eu estou falando aqui agora. Então pode estar entendendo de maneira diferenciada. E agora você imagina a comunicação do pensamento. O teu benfeitor está transmitindo um pensamento que você tem que vesti-lo e interpretá-lo. Esse pensamento ocorre no campo do seu inconsciente e consciente. Você vai vesti-lo. Quando você quer falar o que veio na sua mente, você está tentando vestir com palavras. Você está usando uma parte dos sentidos da comunicação, não é toda. Você pode entender muito com o seu pensamento, entender o pensamento dele, mas se tentar falar, não vai conseguir. Se tentar ensinar, não vai conseguir. Se tentar gesticular, não vai conseguir. Você vai dizer: eu sei, mas não sei dizer o que eu sei. Mas eu sei, eu entendi, porque só ficou no nível de pensamento. E também pode traduzir o pensamento de maneira errada, por causa dos seus anseios. Quando eu tenho muito anseio, muita vontade, isso está tudo aflorado. Eu estou buscando, eu estou atraindo do universo coisas semelhantes para responder a mim. Então eu posso interpretar que um pensamento pode estar vindo para preencher essa lacuna, e não, ele está vindo para impedir, fechar essa possibilidade de caminho. Então está na hora que eu estou sempre ventilando. Eu posso fazer um exercício muito fácil para isso, eu recomendo, sempre que você estiver num caminho de dificuldade, sofrimento, num caminho de pesado, tente aceitar, exercita, permita-se ir em caminhos diferentes daquele. Vamos tentar assim. Um parente seu morreu. Então você foi no velório e a perca, a morte desse parente está te afetando demais. Está doído, está pesado, está difícil. Se você continuar pensando na perca dele, na morte dele, vai ficar cada vez pior. Então, um exercício, para a gente um exemplo, e se ele não morreu? E se ele viajou para um outro lugar? Mas eu vi o corpo, eu fui no velório e vi o corpo. Mas e se ele está viajando sem corpo? E se de repente ele está perfeitamente vivo? E mais, ele pode entrar em contato comigo. Então você vai começar a descobrir que quando você se permite pensar de maneira diferente, criando opções que parecem infantis, você vai encontrar em você uma série de crenças que limitam o seu entendimento da vida, tornando os acontecimentos, os fenômenos naturais da vida castigos, acontecimentos terríveis. Não é isso? Porque a morte é um fenômeno e ninguém vai impedir de acontecer.
Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando? Eu estou abrindo mão, me permitindo aceitar outros níveis de pensamento. Quando eu faço isso, agora eu posso receber influência, sugestões de um benfeitor, dizendo: Guto, não fique triste, você vai encontrar com ele depois. Guto, só o corpo, é melhor assim, parou de sentir dor, e não sei o que. Eu consigo receber uma possibilidade diferenciada e sair daquela situação. Senão eu vou me fechar mais ainda. Nunca houve um momento mais propício para nos libertarmos para a nossa intuição. Se eu fosse dizer hoje, eu diria que nós estamos no momento de Pentecoste. Estamos no momento de Pentecoste. Jesus já está sendo morto até na internet. Nós temos inúmeros vídeos e teorias destruindo Cristo. Literalmente. Dando outros nomes, o momento em que a Terra está chegando é o momento onde a fé está sendo destruída, valores morais estão sendo destruídos, distorcidos, entendeu? Então é um momento que tudo que é de verdade, tudo que é belo, tudo que é moral está sendo destruído. Quando chega esse momento da destruição, da morte, agora a última, da morte de Jesus, inclusive Divaldo Franco nos fala que há um grupo das sombras muito grande destinados a perseguir os cristãos e destruir Jesus, né? Então, porque os judeus se julgam prejudicados por não ter aceito Jesus, então se destruir, se falar que Jesus é uma falácia, uma mentira, vão libertar os judeus do problema de ter crucificado e matado Jesus, mas é uma ignorância nossa, porque não foram só eles que fizeram isso. Então, e entre outros, né, espíritos obsessores, a ideia, vamos pensar que que as portas da Pentecoste já estão abrindo, estão bem mais escancaradas. A luz que vem do céu já está vindo. Porque quando nós começarmos a ver isso, essas teorias cada vez se fundamentarem mais, e chegarmos a ver na internet um vídeo, uma teoria que ficar pensando, será que Jesus existe? Chegar até a abalar nossa fé, de tanto argumentos lógicos de convicção. Pentecoste é o momento que você fala assim: agora eu entendi o que é Pentecoste. Jesus morre na cruz, fisicamente. Uma tristeza enorme apaga aqueles que estavam, os futuros cristãos, né? Acabou o sonho. O homem morreu. Acreditar na vida do corpo, acabou. Eu vi, todo mundo viu, ele foi crucificado para todo mundo ver. Acabou, foi enterrado. Domingo, né? De manhã nasce o sol. Acabou a esperança. É exatamente esse momento onde a esperança de tudo que ele fez fisicamente para todo mundo ver, curou pessoas, falou, ensinou, andou com os apóstolos. Depois que ele foi explicar todos os ensinamentos, por 2000 mais anos depois, quando atacar isso até no final, aí só esse canal é a Pentecoste. É quando eu vou conseguir sentir na minha alma uma força, uma certeza inabalável, independente do que falam, de teorias que surgem, nunca duvidarei do Cristo. Aí vem a mediunidade. Por quê? Porque outros canais vão se apagar, muitas luzes vai se apagar. É onde vai começar o caos. Aqueles que manterem essa luz, essa chama acesa, que é do canal da Pentecoste, que é pelo canal mediúnico da intuição, eles não vão se abalar. E quanto mais forte for esse canal, eles vão ouvir 500 absurdos e comprovação. Nós vamos ver pessoas dizerem assim, em praça pública: se Deus existe, vem fazer tal coisa aqui, não vai fazer, mata o outro na sua frente.
Você vai chegar a ter que duvidar, você vai ver. Vai chegar coisas que nós vamos duvidar se Deus existe. Vamos ver crueldades e injustiça numa proporção louca. E aplaudindo. E haver uma multidão ainda confirmando aquilo e dizendo que quem não aceita aquilo é louco. Você vai pensar que você está ficando louco. Você vai ser um dos poucos e não um dos muitos. Então, que esse canal, por isso, essa solicitação dos benfeitores, nós pararmos apenas de buscar nos médios ostensivos, mas também nessa mediunidade genérica, essa comunicação, porque é ela que vai fortalecer essa fé, tudo que nós já sabemos de conhecimento, ou ela vai se apagar junto com esse enorme sopro das sombras. São todos irmãos, né? Sem julgamentos, orar por eles, emitir sempre bons pensamentos a eles e sempre se analisar se você não está se deixando levar pela fúria deles, pela raiva deles, pelos pontos de vista negativos deles e se tornando um igual, mas usando a bandeira de Jesus. Para não, as nossas ações não podem ser iguais.